Olá! A gente vai dar início a mais uma live. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje vamos ter a Fabi Prando aqui e o Trickster. E vai ser uma noite muito, muito especial. Vai ser, eu até anotei aqui, né? Vai ser uma noite de informação, de improviso, de alegria e de reflexão. Fabi já entrou, Luísa também. Fabi, daqui a pouco eu te chamo. Esperar o pessoal entrando, aí eu vou te apresentar. E aí nós vamos fazer um roteiro bem improvisado, né? A gente tem assim mais ou menos alguns marcos por onde nós vamos passar, mas só o Trickster sabe onde a gente vai parar. Então, para quem tá chegando agora, eu costumo fazer às sextas-feiras, lógico que às vezes vai para uma quinta, né? Isso vai meio que variando um pouco, mas em geral às sextas-feiras, às 19 horas, eu convido pessoas que perambulam pelo universo da academia, né? Mestrandos, doutores e mestres e por aí vai. E os convido para a gente conversar de uma maneira informativa, formativa e muito tranquila para uma sexta-feira à noite, né? Porque, bem, sextou, para falar dos seus objetos de pesquisa, para suas paixões. E a Fabi é uma dessas pessoas queridas, né? Que me deu a graça, né? De tê-la aqui comigo essa noite. Então eu vou apresentando, vou comentar um pouco de como vai ser, e aí eu chamo ela, e aí só o Trickster para saber onde nós vamos parar, como eu já disse. Então eu conheço a Fabi do grupo de pesquisa, né? A gente é parceira dentro do grupo de pesquisa de produções literárias e culturais para crianças e jovens da Universidade de São Paulo. E a Fabi é uma dessas pessoas né? Que faz mil coisas. E todas as coisas que faz, muito bem feita. E hoje ela vem contar um pouquinho da sua pesquisa de mestrado, que originou nesse jogo muito da hora, que é o Trickster. E aí a gente já vai. Então vamos lá, vou ler a mini bio dela, né? Ela é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, com bacharelado pela FEFELESH em 1996. E fez, né, a licenciatura na FEUSP em 1998. Então, para quem não conhece, a Universidade de São Paulo, você tem a opção de fazer letras bacharel e depois, na educação, fazer essa complementação em licenciatura. Ela atua em diversos segmentos, né? Então, na narração de histórias, nas brincadeiras populares, no incentivo à leitura, na formação de voluntariado e integração de leitura em ambiente hospitalar. Ela especializou-se na narração de contos e também na atividade de formação nessa área. Coordena os semeadores de histórias do ateliê Oquili, você me corrige, Fabi, se pronunciei errado. Ela escreve livros e apresenta o programa Era Uma Vez, na rádio Mega Brasil Online. Ela ingressou no mestrado em letras na USP em 2016 e obteve o título de mestre, olha, no dia 9/8/2019. Olha a sequência de números. Só aí já dá um monte de coisa pra gente conversar. No mesmo programa que eu fiz o meu mestrado, que é Estudos Comparados em Literaturas de Língua Portuguesa, sob orientação da professora maravilhosa Fabiana Carelli. O título do seu trabalho foi Narrativa e Resiliência, a Invenção de Si, um estudo das narrativas produzidas a partir do jogo Enredo, que agora tem um novo nome, Trickster. Vou falar um pouco das suas publicações, né? Ela tem um livro publicado em 2010, que é o Laboratório do Escritor, tá? Pela Realejo Edições. Em 2013, pela editora Ofício das Palavras, tem Laurete. De 2015, tem A Flor de Liroli e Outros Contos da América Latina, que tá pela Panda Books. 2018, pela editora Moderna, nós temos Contos Encantados da América Latina. 2019, pela Duna Dueto, Contos de Bichos da África. 2020, Trickster, Fabuloso Jogo de Histórias. E aí a gente tem, né, que tem o site trickstermania.com. E aí a gente tem Como Cada Macaco no Seu Galho, de 2021, pela Estrela Cultural. Nós temos a Fabi se enveredando para o universo dos jogos, né? Isso é muito legal, nós vamos falar um pouco disso, né? Como
a narrativa tem uma relação quase visceral, né, ali intrincada com os jogos, né? E aí daria pra falar de um monte de coisa, né, Fabi, do Zing e tal. Mas isso é por conta dela, ela fala o que ela quiser hoje. Mas além do Trickster, o Cada Macaco no Seu Galho, que também pela Estrela foi um livro, é um livro e também um jogo. E o premiadíssimo, né, sempre pronuncio errado, pela Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil, Ubuntu e Outras Histórias Africanas de 2020, então acabou de sair já premiado. E ela tem 2 canais muito interessantes. Um é no YouTube, o Fabulana, e de mesmo nome nós temos no Spotify, no Spotify os podcasts também de nome Fabulana. Então, Fabi, como eu estava dizendo, cai pra cá, vou te chamar, a noite é sua, mas eu coloco um desafio pra gente começar. Nossa, meu relógio deu reflexo aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, além dessa apresentação que eu já fiz, um pouco mais formal, usando uma modalidade do Trickster, que é o cartão de visitas. Então, sorteia uma carta pra gente e se apresenta. Vamos começar, sessão improviso. Vamos aqui, achar a Fabi. Boa noite, Tina. Jamile, Onícia, minha mãe, Dani, Joy, Luana. Aqui. Opa, cadê? Fabi subiu? Ih, Fabi caiu. Ah, não, tá aqui. Caiu. Vamos lá. Liz também tá aí. Oi, Fabi! Ei, Ju! Tudo bem? Tudo ótimo! Nossa, que aventura a gente tá aqui hoje, né? Muitos percalços. Muitas histórias para essa noite. Então, assim, quero agradecer muito a você pelo convite, pela alegria de estar aqui com você, amplificando a nossa conversa, para que não fique uma conversa só de academia, só desse pessoal que vive, né, traça de livro, não é? Muita gente fala que essa turma traça de livro, então a gente vai abrir essa conversa nessa energia boa do Trickster, que já pregou algumas peças, né, gente, mas se você não pode vencê-lo, junte-se a eles, é bem assim, né? E uma coisa que você pontuou, Fabi, é que assim, quando eu morro de vergonha, acho que você sabe, né, de fazer essas coisas e tal. Mas quando eu pensei em convidar os amigos para vir conversar aqui, era pensar nessa divulgação científica informal, tranquilex de uma sexta-noite. Porque muito dessas reflexões que a gente tem nasce na academia. E a gente, quando produz, em especial a universidade pública, é o nosso dever social devolver. Mas muitas vezes essa devolutiva fica sendo uma leitura entre pares. Então, assim, lê quem também ali pesquisa da mesma área. E eu acho que a ideia aqui é, por exemplo, trazer a sua pesquisa de mestrado de uma maneira totalmente descontraída, mas que a gente possa refletir sobre o que seria essa coisa da resiliência narrativa, imaginação disruptiva. Como é que o Trickster, já pregando uma peça na língua, né? Vamos lá. Vamos lá, você me desafiou uma apresentação inusitada, né? Então eu já vou trazer aqui essa caixinha. É meio caixa de Pandora, sabe? Você não sabe o que vai vir, mas vem. Então você confia, porque confiar assim no aleatório é muito bom, né? Para quem quer seguir na vida, não dá para controlar tudo. E aqui a gente não vai controlar nada. Então, ó, eu estou embaralhando. Não vou escolher nada, não vou ser. E a Liz já disse, a vida é um jogo. Então, a gente vai fazer assim um cartão de visitas e eu vou falar, você me apresentou de um jeito super formal, né, completinho, te agradeço. Mas agora eu vou falar alguma coisa que a gente não coloca no nosso lápis. Então, o que será que não tá lá no meu lápis? Tcharam! Adorei! Adorou, né? Pois é. Ju, eu tenho que te falar que com toda essa ciência, com toda essa sapiência, né? Nós, essas mulheres aí, todas, né? Todas estudiosas, eu preciso confessar que eu acredito nas bruxas, viu? Eu acredito mesmo. Então, não tenho a menor vergonha de falar sobre isso. Sou uma pessoa que, claro, né,
agradeço demais a ciência, acho a ciência assim, uma coisa maravilhosa, que seria de nós sem ela, não estaremos nem nesse papo agora, né? Impossível. Então, agradeço muito a todos esses irmãos, né, seres humanos que se dedicam a isso. Mas, gente, não mistério sempre há de pintar por aí. E eu acho assim que uma coisa preciosa da minha pessoa, que não é tão secreto assim, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu faço essa mistura mesmo, né? E trago para um lugar muito especial, que é o lugar em que a gente estuda, aprofunda, pensa, mas a gente não abre mão, né, de ter um espaço para o oculto, para o que assim, extraordinário. E acho que isso é uma coisa tão importante, né? Trabalhar essa integração, aquilo que não exclui, não escolhe uma coisa só, se você pode ficar com tudo. Então, aquele encontro assim do mitos e do logos, para a gente usar uma terminação bem, bem bacana para a Ju ficar super feliz, né? E seguindo aí essa trajetória dela. E nós, né, temos esse amor pela literatura para crianças e jovens, que não vou nem falar que é o top, né? É o top do top, porque é um lugar que honra as duas linguagens, né? Então você tem o logos, tem toda aquela, né, articulação, a estrutura, o racional, né, a própria, enfim, a escrita, tem toda a racionalidade está contemplada ali, mas não abre mão do lugar em que tem a bruxa, em que tem o medo, que tem aquilo que eu não sei, que tem o mistério. Então, quando a gente inclui isso, a gente é muito mais inteiro. Então, gente, libera, sabe? E aí, já que é para contar segredo mesmo, eu vou levantar agora, eu vou ter que revelar, porque é Trickster cartão de visitas / fofoca. Não só essa carta é importante para mim, como tenho aqui evidências sobre ela, que você vai conhecer agora a primeira vez. Acho que nunca mostrei antes, Ju. Você vai ver. Olha só. Aqui do meu lado. Boa noite, Edith. Acredite, ó, uma legítima. Eu sabia. Para os dias que a gente pode dar uma circulada por aí, ó. Aqui. Boa noite, Rosa. Não, eu sabia, né? Esse Trickster, ele só traz os bafões escondidos, né? E você falando, eu tava pensando, né? Quem somos, né? Quando a gente pensa em bruxa, né? Não é nem quem é ou quem foi, mas quem somos. Porque eu acho que, principalmente aqui, a grande maioria são pessoas que flertam com o universo da literatura, né? Que se apaixonam pelo texto literário. E se a gente for pensar, seja escritor, ilustrador, design, todo esse pessoal, eles fazem uma alquimia, né? Da gente pensar de uma ideia que nasceu e depois dela se materializar num livro, tem muita bruxaria nisso, né? Nossa. E eu comprei um livro de aniversário para mim. Meu aniversário é o mês que vem ainda, no final do mês, dia de São Pedro. Mas eu sou daquelas pessoas que 40 dias antes eu começo a comemorar. Todo dia eu me presenteio. De junho também. Eu também sou de junho. Minha mãe tá aí para provar. Desde criança eu canto parabéns para mim todos os dias, né? Muito faço bem. os aniversários alicianos. Aí eu me dei um livro que é o Bruxa Natural, da Dark Side. A edição tá maravilhosa. Preciso contar isso. E o livro é interessante porque ele traz essa bruxa como esse ser que habita em todos nós e que manipula, né, de maneira sagrada, de respeito à própria vida, os elementos da natureza. Então, as plantas medicinais, os cristais, a própria meditação, né, com essa conexão. É um livro maravilhoso. Ainda não terminei, mas ó... Olha, essa moça tem muitas coisas boas que ela sabe fazer, mas uma coisa que ela tem, assim, um talento excepcional é para apresentar, nos deixar morrendo de vontade de ter os livros e de comprar os livros. Porque, olha, por sua causa, eu comprei e amei! Fiquei gritando, que coisa bacana, Ju. Você é top nas indicações, então recomendo. Quem ainda não segue a Ju, não sabe o que está perdendo. Depois a gente pensa no cartão de crédito, vai ser uma outra conversa, né, Ju? Mas o importante é que livro não é gasto, é investimento, né? Vale a pena. Esse livro foi
indicação de uma menina que me segue aqui no Insta e tal, e eu fiz uma live esses dias falando sobre materialidade, dando sugestões pro professor, quando ele não tem um livro assim, o que ele faz, né? Porque a gente precisa ser também bruxo na sala de aula para se virar com toda a escassez que nos é ofertada. E aí, ela falou, Juliana, tem um livro maravilhoso. Meu, comprei, amei, já eu amei. Todo mundo. É muito legal. É muito bom. E aí, Ju, eu quero falar uma coisa, só para não perder, né, esse presente que foi a carta bruxa que veio aqui, e é uma reflexão muito importante sobre o nosso momento tão difícil de polarização. E o que tem acontecido com a tal da bruxa, né? Os nossos colegas que têm atuação com literatura, seja como professor ou como contadores de histórias, vão reconhecer o que eu vou compartilhar aqui. Eu trabalho com isso desde 2002, né? Como contadora de histórias assumida, 2002. Contadora de histórias todos somos, né? Mas me apresento assim desde 2002. E sempre foi muito comum, desde o início, que algumas escolas, principalmente as escolas mais tradicionais, muitas de orientação religiosa, vetassem as histórias de bruxa, dizendo que não queriam, porque papapá, porque a bruxa é do mal. Então, aí você está sendo contratada, então que história que é para contar? Ah, de bichinha. Você vai lá e conta de bichinho. Isso já era uma coisa assim, normal. Ah, aquela escola, a bruxa não entra. Pois pasme você, Juliana, que século XXI, escolas de ponta, assim, escolas de vanguarda, né, experimentais, chega lá, né, essa aí foi uma amiga minha, que foi lá contar a história de bruxa. Não pode contar a história de bruxa porque está colocando a mulher no papel assim, assim, assado, e aí fiz... Então, como os extremos são iguais, irmãos gêmeos siameses, e como a gente tem que ter cuidado e como isso faz com que eu ame a bruxa demais, né? Porque ela está sendo rejeitada pelas duas polaridades, sinal que ela é muito mais do que a gente pensa. Então, gente, prestem bastante atenção nessas histórias que vocês desprezam muitas vezes, porque acham que é só bobagem, Não, essas histórias têm uma força, um potencial, e elas têm essa liberdade que acaba sendo muito ameaçadora de quem quer enquadrar a pessoa só num ponto de vista. E não é um ponto de vista só. A gente quer múltiplos pontos de vista. Então, é incrível, né? A Tina pontuou aqui que hoje está muito difícil, né? Pensando nisso tudo. A Edith, que também é escritora, disse, sei bem como que é isso. A Lígia apareceu por aqui, nos cumprimentando. E a Liz Olise. Valnov... Oi? Acho que é a Lizzie. Liz. É a Lizzie. Porque tá tão pequenininha a foto aqui que não dá nem pra ver. E ela falou, visitem o Trickster, o jogo. Isso mesmo, sigam a Fabi lá, esse perfil do jogo. E Fabi, história. Eu queria que você contasse a história desse jogo, né? Que tinha como nome Enredo no primeiro momento. E conta da história dele, já pode emendar no mestrado aí. A bola tá com você. Tá. Eu vou emendar. Só que não pense que eu esqueci que você também vai fazer uma apresentação surpresa, né? Só por Deus. Só por Deus, pra você já ficar quente. Ju, você, tão conhecida, tem alguma coisa que você nunca contou pra ninguém e que o Trickster vai revelar agora com a carta... Uma canceriana. Gigante. Gigante. O que aconteceu? O que tem de gigante aí com você? O que essa carta conta a seu respeito? Não, muito boa, excelente carta, né? Eu sempre fui muito destemida, né? E sempre fui muito pra frentex, desde muito cedo. Gostei. E assim, uma coisa que é muito legal, eu passei um pouco da hora de nascer. Eu nem conto quanto tempo, para as pessoas falarem assim, nossa, é filho de burro, sabe aquela coisa? Mas eu passei muito da hora de nascer e tive um parto. Quer dizer, minha mãe teve um parto de mim muito complicado, né? E vai saber por quê, sou filha única, né? São Pedro deu uma ajuda, o médico falou, se tiver viva é sorte.
né? Se estiver viva. Minha mãe ficou morrendo de medo, apelou para tudo quanto é santo, falou: "Ô, São Pedro, pelo amor de Deus, filha um, né? Minha primeira filha não vai dar esse trabalho." E É, aí vi e minha mãe, assim, ficou com muito medo de ter causado de alguma forma algum impacto, né? Nessa questão da formação até cognitiva. E me estimulou muito, 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 muito. Então, ao longo de toda a minha vida, eu sempre pude muito, né? Eu sempre fui uma pessoa de muita sorte. Então, eu saí lá do Triângulo Mineiro, lá, né? Mais de 800 quilômetros daqui, dava aula até, sei lá, 7h30 da noite, pegava o ônibus 8 para vir para São Paulo, fazia mestrado, chegava em Turama 6h30, 7 horas estava na sala de aula. E aí muitas pessoas falam: "Nossa, como você consegue tudo isso? Como você é forte, blá, 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 blá." E eu sempre tive muita consciência de uma frase que atribui, não sei se é verdadeira, ao Albert Einstein, que diz assim: "Se eu pude ver mais longe, é porque eu estive de pé sobre ombros de gigante." Então, para mim, isso é uma frase muito verdadeira, né? Então, o gigante é esse segredo, essas pessoas que estiveram nos meus bastidores, né? Então, no primeiro momento, minha mãe e meu pai, né? Então, minha mãe, assim, muito corajosa, fez tudo que pôde e que pode ainda, né? Por mim mesma à distância. Meu pai também. E hoje, meu marido, que é também uma coisa incrível. Então, esses gigantes são essas pessoas que sempre estão aqui me empurrando, porque eu vou, mas vai a gente não mesmo. vai sozinha, né? Então, esses Ah, são os segredos. Essa coragem toda, ela é sustentada por uma rede de pessoas incríveis. aê! Nossa, você foi. Nossa, arrasou, Ju. E tá Obrigada. vendo como o Trickster trouxe mesmo, né? Um segredo assim muito especial seu. Muito. Adorei conhecer essa trajetória gigante. E agora, então, vou contar para você como é que isso, né, aconteceu. Qual foi o caminho para chegar nesse formato que a gente tem aqui hoje? Que mestrado foi esse? E dizer assim que eu não fiz o que muitas pessoas fazem, eu acho que a maioria das pessoas fazem, né? Elas emendam a licenciatura, o bacharelado no mestrado. Eu não fiz isso. Eu saí, né, da universidade e fui para a vida, né? Quero trabalhar, vou casar, vou ter filho, e foi o que eu fiz, trabalhar e papapá, papapá, papapá. E assim a vida, né, foi indo. E 20 anos depois, olha só, né? 20 anos depois, eu já nesse meu fazer, né, de contadora de histórias, coordenando grupos com narração de histórias, tendo uma trajetória bacana nisso, com aquela vontade de me aprimorar, né, de saber mais, de fazer alguma coisa. Enfim, né? A gente está sempre, por mais que você seja autodidata, tem uma hora que você quer encontrar as referências, as pessoas, a academia. E então voltei para minha casa, né? Voltei para a Universidade de São Paulo e fui procurar pela cadeira que era a minha favorita, a literatura, né? Para crianças e jovens. E aí conheci a Mara. Estava lá, olha que sorte, não é? Você já chega topando com a Mara para saber como é que fazia, né, esse caminho todo, porque fora mesmo, sabe, Ju? Quando eu falo fora, estava fora mesmo. E aí, aquela coisa, ela me orientou, então, você pode se matricular como aluno especial, e aí você vai conhecendo, tem grupos de pesquisa, tem pessoas. Aí eu vi que aquelas pessoas ainda continuavam, né, parecidas comigo, tinha um jeito, o meu jeito, tava tudo. Eu falei, se voltei, é isso aqui, vamos lá, e vamos, e vamos. E nessa época, eu com o voluntariado no hospital, a Mara falou do grupo da professora Fabiana Carelli, que é o GENAM, né? O grupo de estudo em narrativa e medicina. E aí eu fui para o GENAM, era a primeira turma que eles estavam fazendo, era a primeira matéria que eles estavam dando na pós, né? Que eu me matriculei como aluna especial. E aí cheguei lá e fiquei muito feliz, porque eles estavam com uma questão que eu vivia, né? Então, assim, você chegar num lugar, como eu cheguei, sabendo que eu precisava muito do lugar, e ver que eles também precisavam do que eu tinha, né, para oferecer, porque foram as duas pessoas que me receberam dessa forma, né? Tanto a Mara quanto a Fabiana Carelli me receberam dessa forma. A Mara, quando eu disse que eu era contadora de histórias, ela falou assim, então você vai ser... E eu queria ser ouvinte dela na graduação. Ela falou assim, você será
não somente ouvinte, você será ouvinte, falante, papapá, você vai contar a história. Então, assim, ela já fez isso e eu já cheguei chegando, né? E lá no grupo com a do Genan, o que aconteceu? Eles estavam relatando um episódio ocorrido de trabalho com um grupo de crianças, em que eles chegaram para abordar as crianças e chegaram assim de um jeito, na minha, né, experiência, um jeito que foi um pouco assim, né, abrupto. Faltou aquele, né, Malemolência. aquela malemolência. Você não aborda uma criança, ainda mais uma criança que está no hospital, e fala, e aí, como é que está a sua vida, né? Então eu falei, não, calma, né? Não é assim. E aí eu mostrei para eles, né, como era a minha abordagem, porque o voluntariado da Associação Viver Deixe Viver, né, que é a associação que eu conheço, que eu sou... Hoje não estou mais como voluntária contando história com eles, mas eu sou parceira, né, sempre fazendo o que dá e o que não dá por eles. Mas a gente tem uma formação, a gente tem uma abordagem, a gente tem um jeito de estar, né, com aquelas crianças. E aí eu falei, né, que eu tinha essa experiência, ela ficou super interessada. E aí mostrei para ela, porque a Associação Viver Deixe Viver tem um jogo que os voluntários usam e que é um jogo, né, que eu pessoalmente não gosto do estilo, né? Não acho que tenha, não faz sentido para mim, mas funciona. Então, assim, ele tem umas categorias que eu não entendo qual é a divisão daquelas categorias, tem uns elementos que eu não entendo por que aquilo tá lá. Então, assim, você tá no hospital e aí tem injeção, vacinar, enfermeiro, doer, né? Aí tem mais coisas assim que consegue ser pior que isso, que é shopping, sabe? Então ela falou, mas por que isso, né? Bom, aí fiquei lá reclamando desse jogo e, ao mesmo tempo, usando esse tal desse jogo e vendo que ele trazia coisas maravilhosas e que funcionava bem e que envolvia as crianças, envolvia os acompanhantes, envolvia a equipe. Eu falava, gente, se esse jogo que é assim... Ruim. Ruim? É ótimo? Como pode ser ruim? Ótimo. E nesse momento, né, eu já estava no ateliê que eu trabalho até hoje, que é o ateliê Ocuili. E lá a mulher fala muito, né? E eu falava, ai, gente, mas esse jogo, que coisa estranha, esse jogo não é feio, né? Aí amiga sabe como é, né? Ué, você não gosta porque você não faz o seu, você não faz melhor. Adoro. É mesmo. E aí lá, além de ter o meu grupo que são semeadores de histórias, que eu coordeno nessa questão de arte narrativa, né? Eu sou aluna também, porque assim, lugar que você faz coworking é assim, né? Você é aluna, você é professora, a gente roda, aquela coisa que, né, bem... O pessoal faz muito hoje, lá a gente faz isso também. E aí, eu sentei com a Eliana Tia, nós conversamos sobre quais seriam as cartas bacanas para se ter no jogo, como, né, seria isso. E aí, criamos, né, juntas, conversando. Eu acho que tinha que se colocar elementos que fossem mais assim, arquetípicos, né? Não é colocar um shopping, é colocar a floresta, é colocar, sabe? Então você começa a pensar mais, estruturando narrativamente a sua proposta. E aí eu comecei a fazer carta por carta, às segundas-feiras, que era o meu dia de ateliê de artes. Então fiz, esse aqui é o original, ó, tá? Aqui. Com colagem, com desenho. Então tem lápis, é colado. Ó, carta por carta. E na época eu fiz 3 categorias. Se você perceber, aqui tem 3 bordazinhas diferentes. Ó, aqui um centauro. E aí fiz isso. Manual colado. Você imagina o medo de que não rasga esse negócio, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, só de olhar já ia estragar. E assim... Ele ficou, né? Foram 2 longos anos fazendo carta por carta. Quando eu cheguei na universidade, ele estava pronto. E aí mostrei para a professora Fabiana Carelli, né? Que olha, isso aqui é legal, né? Para você chegar lá para ter uma conversa com a criança. E tinha que colocar esse nome de enredo. Como eu tô lindo. Quando ela olhou isso, ela falou assim: para tudo. O seu mestrado não vai ser analisar livro de ninguém. Você vai trabalhar com isso daqui. E aí ela foi muito ousada, porque ela acreditou. Eu tinha muito medo de estragar, de rasgar, né? Então, isso foi colocado no formato digital, numa plataforma.
E os alunos dela, no caso, naquele semestre eu fui monitora, os alunos, então, eles produziram textos escritos a partir destas cartas. Então, foi um trabalho muito inovador. Primeiro, porque estava usando um material que foi criado pela aluna. E outra, que o texto que ia ser o objeto de estudo era dos alunos da graduação. Então, colocar a produção discente. Você que é de letra sabe, a gente não escreve muito lá, não é? Vamos falar a verdade, a gente fica só sofrendo, analisando aquelas maravilhas que todo mundo, né, os autores consagrados escrevem. Aí você fala, quem sou eu para escrever perto desses monumentos? Então, os alunos de letras, eles têm uma formação bem mais voltada para teoria e para análise literária do que para a produção escrita em si. Então, é algo assim que tem, mas não tem tanta força quanto a nossa tradição de crítica literária. Bom, foi, né, aquele, uau, novidade, legal, foi demais. E aí teve essa questão, né, da resiliência narrativa, que foi o conceito cunhado nessa pesquisa, que foi nada mais, nada menos, né, do que aproximar a experiência que o jogo te dá, randômica, de trazer os eventos assim, que caem no seu colo, né? Tá tudo indo bem, coronavírus. Que desempregada. Não é assim a vida no dia a dia? É assim, né? Ai, o governo fez isso. Ai, isso aqui fez aquilo. Ai, né? Então, pum. Aí, na hora, você atravessa aquilo. Depois, tempos depois, você vai pegar aqueles eventos e vai falar assim, nossa, naquela época, quando aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, eu fui para esse lugar. Então, você pega e narrativamente você cria um sentido para as experiências que te avassalaram, né? Que foram acontecendo assim randomicamente. Então, na nossa concepção, né, esse tipo de ferramenta seria uma forma de você experimentar uma habilidade existencial também, né? Que é de você, a partir da falta de sentido, você criar sentido narrativamente, né? Essa é a resiliência narrativa, né? Um conceito assim existencial do narrar, né? E como isso é algo muito inerente a nós seres humanos. Nós somos muito narrativos, né? Nós somos fabuladores, e fabular é para o bem e para o mal, né? Não estou falando aqui que imaginação é tudo, imaginação é só alegria, não. Quem tem, né? A gente sabe o poder que a gente fica, as nossas, né, paranoias, as coisas, os cenários terríveis que a gente cria também. Mas, enfim, foi assim, uma coisa super legal, fiquei super feliz, e o jogo guardado aí. Até que você começa, uma amiga precisa, vou tirar xerox para a amiga levar lá na aula dela, né? E aí o negócio fica legal, e aí vamos ver, vamos fazer, vamos acontecer. Quer saber? Vou atrás de publicar. Aí você vai, porque já tinha, né, alguns livros publicados, aí você fala com um editor aqui, com o outro lá, o que eles falam? Mas é jogo, não é livro, e aí o ISBN... vou fazer catarse. Aí vai fazer catarse, catarse, aí, né, você tem gigante, eu também tenho gigante aqui, né? A gente tem família, a gente tem amigo, a gente tem marido, a gente tem muita gente que torce por nós, né? Porque a gente é muito doida, né, Ju? A gente coloca as nossas fichas no que a gente ama. E o que a gente ama, acredita, é maravilhoso, mas assim, tem o desafio, né, da monetarização, porque a gente é rica em muitos aspectos, mas assim, né, a parte mesmo, né, é suada. E aí ele falou, olha, quanto é isso? Então, eu vou ser seu sócio, vamos fazer... Então, a gente partiu para a publicação. E aí, tem aquele programa que eu faço com a Celina, que é o Era Uma Vez, que aproveito até para a gente... Temos que marcar, né, mais um encontro lá para você ir lá conversar com a gente. Agora a gente faz pelo Zoom. Legal. E assim, aquele programa também que a gente ganha no network. Você conhece muita gente, você conversa com muita gente. E aí conheci numa das entrevistas, né, o querido Milton Célio de Oliveira Filho, que ele é um autor bem conhecido, daquele Caso das Bananas, né? Acho que nos livros dele... E é um especialista em jogo, né? Especialista em jogo. E é assim... Cara, tem um monte de jogos. Amigão, parceiraço, né? Eu falei, eu vou falar com ele, porque eu precisava fazer o quê? O danado do manual de instrução. Como é que faz para fazer uma instrução? Coisa que eu nem leio, né? Agora eu vou ter que escrever. Que coisa difícil. E aí, ele, liga para mim, vamos bater um papo. E a gente começou a conversar, e ele deu dicas assim,
muito simples e especiais. Ele falou, olha, não coloca jogador, coloca participante, você tem que colocar início. Foi me orientando assim. Ele falou assim, como que é o nome do seu jogo mesmo? Eu falei assim, o nome do meu jogo? Enredo. Tá na minha dissertação, né? O nome tá lindo, eu amo esse nome. Eu falei, por quê? Não é bom esse nome? Aí ele falou assim, não é que não é bom. É péssimo. Esse nome é péssimo. Assim, ó, Ju, sabe, Típico, típico. Gostou, né? Então, você vê que eu tô falando a pura verdade, né? Aí ele falou que esse nome não dizia nada. Eu falei assim, mas como não diz nada? É enredo, né? O enredo é história. Pode dizer pra essa turma aí, ó. Essa Juliana Pado, essa turma aí lá da Letras. Mas você quer ficar só nessa turma aí da Letras? Você quer que seu jogo só com eles? Aí eu falei, não, quero com todo mundo, né? A gente ambiciona também, não é, Justo? Também não quer que todo mundo ame os livros, conheça? Claro, a gente quer, assim, lembra do Pink no cérebro? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar dominar o mundo. É isso. Aí, lá foi, né? Ele falou, eu fiquei assim, completamente, perdi o rebolado legal, porque o nome não era um problema para mim. O nome estava resolvido, já estava assim, sacramentado. Mas, ao mesmo tempo, né, eu pensei, se eu estou pedindo ajuda para ele, é porque realmente eu acredito. E nós, né, que temos a felicidade de trabalhar com as coisas preciosas que são as produções para crianças e jovens, a gente também aprende muitas coisas que as crianças, né, e os jovens têm, que é essa flexibilidade, essa mente principiante, esse ficar no não sei e vou aprender e me jogo. E aí eu falei, tá bom, então agora eu vou atrás do nome. Ele falou, fica tranquila que o nome vai te encontrar. E não é que ele me encontrou? Pois é, passaram-se alguns dias e eu naquela coisa, que nome, quando eu sonhei, Ju. Sonhei que eu estava com a Eliana Thier, que é lá do ateliê, essa amiga querida, parceira, manja muito de mitos, ela que bateu papo comigo para pensar até nas categorias do jogo, né, nas cartas. Ela aparece no meu sonho, do jeito que ela é, assim, ela é virginiana, já falei que ela é virginiana, você já entendeu como que é um virginiano, né? Ela falou assim, o nome do seu jogo é Trickster. E aí eu acordei e falei, meu nome. E aí fiquei assim, eu sou geminiana, eu amo Hermes, né? E aí falei assim, nossa, Trickster, Hermes, né? Ai, meu Deus, é isso, como eu não pensei nisso antes, e pronto. E aí o nome veio e fez uma grande diferença, né? Porque aí ele amarrou totalmente a ideia, ganhou significado. E aí você que é, né, a boa pessoa para mostrar os livros, eu aproveito para compartilhar esse Astúcia Cria o Mundo, que fala belamente sobre o Trickster, né? Então ele coloca aqui, Trickster ultrapassa mito e arte, o Lewis Hyde. Ele desenvolve muito bem esse arquétipo, né? Tem esse nome, foi colocado em inglês, porque é o padrão, né? Usar o nome em inglês, mas ele se refere a personagens de toda a tradição humana, de toda. Não existe literatura sem Trickster, né? Ele é esse elemento mesmo que desorganiza, que quebra regras, que cruza fronteiras. E para mim foi muito importante ler isso daqui, até para fazer uma defesa, né? Porque o Trickster é mau caráter, ele rouba, ele trapaceia. Ele faz isso mesmo, eu não vou mentir, ele faz. Ele faz isso sim, mas tem uma grande diferença entre ele, né, e o vigarista convencional. E isso eu acho que faz toda a diferença. E aí, trazendo para a nossa conversa aqui, né, do imaginário, da criação, isso uau, é o que a gente precisa, né? Porque qual é a natureza da trapaça que o Trickster faz, né? Ele faz um bug no sistema. Então, quando ele burla, quando ele quebra a regra, né? Quando ele inverte um jogo de forças, ele está mostrando uma falha no sistema, um sistema que está ruindo, né, de forças, e que ele abre para o novo. O vigarista convencional,
né? Esses que a gente não vai nem citar porque tem muitos, e eu não quero espaço para eles aqui, eles já têm espaço demais. Esses daí, né, que deixa todo mundo louco, eles fazem trapaças terríveis para se beneficiar, né? Para eles ficarem no centro e serem detentores de poder. O trickster não quer nada com poder, né? O trickster quer ver o circo pegar fogo, ele quer desmanchar tudo para ver você se reorganizar, né? Quando a gente passa por uma coisa, fala assim, gente, é o Saci, né? Então, o Saci passou por aqui. Então, esses caras disruptivos, né? Então, vem Saci Pererê, vem Nasrudin, vem Pedro Malas Artes, vem, né, os animais, que tem vários contos com animais espertos. E se você olhar atentamente, tem sempre uma história de alguém que está muito oprimido, que vai lá e consegue reverter, né? E aquele que é forte e poderoso cede porque o outro, ele é astuto. A Nancy, né, quando rouba as histórias. Então, assim, a galeria dos tricksters, ela é incrível e ela é muito quem nós somos, né? Porque a gente tem que dar nó em pingo d'água. João Grilo, né, um típico trickster. E assim eu fiquei super bem resolvida com ele e aproveitando essa experiência, mas muitas vezes ele dá assim umas situações na gente que você fala, não aconteceu com a gente, né? Porque aconteceu uma com a gente, né? É verdade. Aconteceu. Eu já joguei com a Fabi, né? Mas eu não tinha o meu trickster. Eu falei assim, Fabi, mandam pra mim, né? Porque a gente sempre fala assim, enrolando, depois que a gente se encontrar, eu pego. Quando se encontrar, eu pego. Falei, me manda pelo correio. Mas tem que chegar rápido, né? Manda pelo correio. Mandei Chegou pelo Sedex. Mas quando ele chegou na porta do meu condomínio, ele falou assim, bem, não achei. E foi embora. Tá voltando pra minha casa. Chegou e foi embora. Não entrou. Fabi, eu queria fazer uma pergunta para você. É assim, vamos imaginar que nem todo mundo que está passando por aqui, ou que vai assistir isso aqui depois, né, tenham esse repertório, que conheça, que consiga identificar, mesmo que você tenha explicado tão bem, esse arquétipo do trickster. Então, eu vou te fazer uma pergunta, e aí eu já puxo um fio para a nossa próxima conversa. Então, assim, o trickster, enquanto esse arquétipo, como eu consigo fazer relações, ou como eu consigo compreendê-lo a la Hermes? Assim, o que é isso? Quando você fala Hermes, para alguém que está por dentro, que coisa é essa? E aí eu pergunto, como que isso motiva, se relaciona, tem a ver com a imaginação disruptiva? Tá, né? Seria muito essa pergunta. Boa pergunta, né? Primeiro, Hermes, eu estou falando do Hermes mesmo da mitologia grega, né? Que depois para os romanos ele ganhou o nome de Mercúrio. Então, assim, a história do Hermes, ele já nasce aprontando, né? Então, assim, e ele tem várias... O Hermes, assim, ele não é só aquele que apronta, ele é o mensageiro dos deuses. Ele faz todas as conexões, né? Então ele leva o recado de um lado para o outro. Ele é o único que atravessa, né? Ele tem assim, passe livre. Se tivesse um passaporte dele, é o diplomático, né? Então ele pode ir lá para o Hades e voltar. Então ele transita em todos os espaços, né? Ele tem essa característica. Ele é o psicopompo também, né? Ele é o guia das almas. Então ele é que vai acompanhar, né, a pessoa quando ela sai do mundo dos vivos e vai lá para o mundo do Hades. Então essa característica, né, de ser um viajante, de ser alguém que não tem residência fixa, que está sempre em movimento, em trânsito, né, está sempre na estrada, isso é uma característica de Hermes e dos tricksters, né, em geral, porque ele é o primeiro, assim, eu acho que ele é até aqui na capa do livro, ele é o primeiro, né, o que inaugura, que tem essa característica, essa coisa hermética. E que então, se eu dissesse assim, em poucas palavras, né, o que o trickster traz, que você sabe, isso daí é trickster. Então, ele tem essa questão do limite, né, e das regras, não é com ele, ele vai atravessar, ele cruza, né? Então, ele cruza a fronteira. É trickster. Oi? A Emília seria A Emília é trickster. A Emília é muito trickster, né? Então, assim, ela vai quebrar a regra, ela vai deixar... Sabe aquela coisa, vai deixar o rei nu, né? Bobo da corte é trickster.
E uma coisa muito interessante que tem com relação a ele, né? Ele é inimputável. Por quê? Que o bobo da corte ele pode falar o que ele quiser, a Emília pode falar o que ela quiser, um esfarrapado. Vou falar, eu e você aqui, a gente pode falar porque não temos nenhum cargo aqui para manter, sabe? Não tem pose nenhuma para manter. Nós já estamos assim num lugar que ninguém valoriza mesmo. Trabalha com educação, com livro, com criança. Você daí não é de nada. Tá, deixa ela falar. Pode falar, entendeu? Você já é uma marginal mesmo, uma desvalida. Mulher ainda. De mulher. Então, esse lugar assim, né, que é desqualificado dentro dos círculos de poder, ao mesmo tempo, ele tem essa autonomia, porque ele pode dizer, as pessoas vão falar, a gente não tem nada a perder, a gente pode falar. Então, ninguém está patrocinando aqui o nosso encontro, a gente pode falar. Se tivesse um patrocínio de alguém, eu já não posso falar, porque tem um interesse ali, tem um poder rolando. O trickster, ele não tem essa amarra, então tem essa... Rabo preso. Não tem rabo preso. E aí é que a coisa vai. E ele é muito moderador, né? Se você pensar que todos nós, né, tem uma hora que você fica se achando demais, é bom ter um lugar, não, menos, sabe? Que você tem que dar uma tropeçada para você ser reenviado para o seu limite. Então, essa figura, ela faz muito isso, né? Ele dá essa mediação. Mas, além de fazer esse tipo de peripécia, né, que a gente fala, essas... Traquinagens, né? Como ele fala. Essas peraltices, pregar essas peças, né? O trickster também, ele tem essa questão, né, que Hermes, né, traz muito isso, das conexões, dos relacionamentos. Então, ele vai estar sempre, né, ele é aquele que vai ser o guia. E é um guia que muitas vezes ele vai te levar para uma experiência roubada. Sabe aquele guia que fala assim, vai lá, não sei, vai que dá certo, vai que não dá. Porque ele é sagitário. É o iniciador, né? Porque não é aquele que vai, né? Olha, igual a mãe faz, né? Faz isso, não. Ele vai falar, vai lá, que você vai viver o que você tem que viver. Então, tem uma questão essa de iniciador, né? Que é muito forte com relação a ele. E ele tem, né, a questão assim, de vamos resolver o que temos para hoje. Então, hoje ele precisa se alimentar. E é muito comum, né? Eu aprendi com esse livro aqui, que o trickster, o que ele vai fazer? Ele é tão danado que ao invés de ir lá e lutar, né? Ele vai se alimentar. O caçador colocou uma comida ali para caçar alguém na armadilha. Ele vai desmontar aquela armadilha, ele vai comer o que está lá. Aí ele não vai se pegar nem com o caçador, né? Que é o cara que está lá com aquele poder, e nem com a caça. Então ele vai lá, ele é sempre o intermédio, a mediação. E é um lugar, voltando para aquela coisa da polarização, né? Que a gente hoje fica carente disso, né? Essa figura que faz essas costuras e que no final dá um arranjo ali e, né, é flexível, é engraçado. Às vezes faz uma coisa terrível, tem várias histórias, né? Tem uma da divisão dos gansos na Rússia, que o Ivan ele faz uma divisão tão favorável a ele, sabe? Porque ele pega as melhores partes do ganso e deixa para o rei a cabeça, para os filhos a asa, né? Os pés, para não sei o quê, e ele fica com todo o corpo lá do ganso, mas a forma que ele divide, ele seduz com a palavra, que o cara vai dizer, esse cara é tão esperto, né? Ele tem um ardil, ele sabe, tem um bico doce, que ele merece ficar com isso, né? Então, ele tem uma coisa que mexe mesmo com esse encantamento, né? Pela astúcia dele. Ele é muito ligeiro. Então, e isso é muito de Hermes também, né? Ele tem essa agudeza, essa velocidade. Ele vai lá e pum, 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 resolve. E você trouxe um exemplo maravilhoso, né? Da Emília. A Emília é total, né? Ela bota o circo para pegar fogo, né? A Lígia Mena perguntou, o trickster pode ser maligno? Pode. O trickster pode ser maligno. Ele pode ser maligno, viu? Pode ser. E como que ele nos ajuda ali sendo mensageiro pelas cartas a desenvolver a nossa imaginação disruptiva? Isso. Agora, o que ele promove? O que ele promove, né? Primeira regra que tem aqui. Esse meu
manual aqui, né? Ele tá assim, super desatualizado. Aqui a gente coloca só as mais assim, óbvias. Pra você ter uma ideia, eu estou escrevendo agora, né? Fazendo um apanhado de todas as modalidades que a gente tem, né? Tentado, experimentado, inventado, porque esse jogo ele ficou pronto em agosto de 2020. Então ele não conheceu o mundo sem pandemia. A gente não conseguiu reunir as pessoas para jogar assim, só nos grupos que estão na casa de cada um, né? Mas a gente se encontra sempre online na primeira quarta-feira do mês e joga. E tem aparecido tantas formas diferentes de jogar, né? E isso é muito disruptivo, porque a primeira regra dele é que você pode quebrar a regra o tempo inteiro. Então você pode quebrar a regra o tempo inteiro. E ele traz coisas que você não espera. E aí você tem que se virar na hora. E isso tira você do lugar, né, que controla, confortável. Então é muito, muito libertador, né? Foi o que você experimentou. A gente não combinou aqui, tirei uma carta, você teve que olhar para aquela imagem e você buscou uma coisa que você não tinha pensado antes. Então, isso é tão incrível, porque a própria educação, nos moldes que a gente conhece, tem essa questão da transmissão de conhecimento, né? Então você passa aquilo, depois você espera que você vai conferir se o que você passou teve uma retenção. O Trickster já é uma outra coisa, ele vai mexer com aquilo que você não sabe que você sabe. Sabe assim? A sua capacidade de improvisar, a sua capacidade de receber as coisas que não estavam, né, na programação. Então, cria uma musculatura, uma coisa forte em você. Eu percebo que hoje eu sou muito mais habilidosa com ele porque ele está me preparando mais, porque eu fico mais em contato com ele. Então, isso vem para mim de uma forma melhor. E também, sabe, Ju, isso é muito parecido com quem lê muitas histórias, principalmente contos de tradição popular, né? A gente começa a perceber que há muitas formas diferentes de encarar a mesma situação. E isso é muito bom, porque a gente fica muito refém do certo e errado, preto e branco, pode ou não pode. E não, no meio aí tem tantas outras saídas, sabe? O Trickster é aquele que vai pelo buraquinho da fechadura. O Trickster, a Lígia perguntou, o Trickster do mal é o hacker, né? Você vê o moleque de 15 anos entrou no negócio da NASA, não sei o que, você fala, como que esse pinga lá? Mas aí o que acontece? Ele acaba colaborando para que o sistema se renove, né? Porque aí ele se descobre que ele tem um furo e vai ter que ficar melhor, porque o Trickster, ele bota para quebrar. E você falando, você usou uma palavra, eu até anotei aqui a ideia da musculatura, né? Até seria uma pergunta do fim, mas eu acho que é algo legal, até para a gente entrar nesse outro ponto, que seria pensar nessa força do vínculo que o jogo, né, que o Trickster nos proporciona. Para quem está acompanhando aí, né, a gente tem o site, já até colocado aí, que é o Trickstermania. Trickstermania. E aí vocês podem adquirir o jogo, é muito legal. Frete grátis, vai chegar, a gente vai chegar. Ele foi, voltou, foi passear. Mas assim, se a gente pensar que nós estamos vivendo um pandemônio pandêmico, um momento em que tantas são as formas de opressão, né, das mais diversas configurações. Ser um trickster não é só uma maneira de lidar, uma musculatura, né? Tem as barreiras ali, os empecilhos, e você vai, peraí. Mas eu acho que também é esse exercício de sobrevivência, de criar uma musculatura em termos de uma força, de uma potência que a cada, no nosso caso, uma desventura, uma distopia, algo horrível que nos coloca no nosso caminho nesse momento quase apocalíptico. Né? O quanto isso nos transforma em seres humanos melhores. E aí, eu lembro, eu acho que é Mia Couto, eu sou péssima para essas coisas, que diz que nós não somos feitos apenas de células, mas nós somos feitos de histórias, né? Então, quanto esse exercício que o Trickster nos coloca do improviso, peraí, vamos nos reinventar, vamos puxar algo que
nem lembrava que era possível eu conectar e me construir. conecta com quem eu sou, né? E a força dele é a força do nós. Porque, claro que você pode jogar sozinho. Você pode jogar sozinho, você pode criar uma história sozinho, pode brincar de trickster oráculo, pode fazer várias coisas. Mas em grupo é o maior barato, né? Porque o que acontece? Você tem a exata noção, né? Principalmente no trickster que é o clássico, que a gente fala, o trickster fabuloso, que é aquela forma de criar uma narrativa coletiva, né? Então, trama fantástica. A gente tira uma carta, conta um pouquinho, aí vem o outro, tira outra, e você fica Adoro. assim, aquilo é a minha história, né? E elas estão tirando e você já estava imaginando que ia para uma direção. Mas aí vem lá alguém e pá, e mata aquele personagem. Você fala, Travou! e agora, né? O que eu faço com isso? Então, assim, é uma experiência mesmo de que você está interconectado, né? Todo mundo está ativo e que o que um faz impacta no outro. E que a gente, para estar dentro da história, não basta só ficar prestando atenção no que eu estou pensando, no que eu estou achando o máximo. Eu tenho também que desenvolver a escuta, né? Eu tenho que escutar o outro, que é alguma coisa bem delicada, escutar o outro, porque a gente fica muito, né, na nossa cabeça, que é uma cabeça que não para. Então, tudo isso você consegue, mas de um jeito, assim, brincando. A coisa mais gostosa do Trix são as coisas que ele, né, libera de cada uma das pessoas. Nós tivemos essa semana, na semana passada, a gente fez um encontro com os alunos de letras, né? Foram com 2 turmas da Mara, uma turma da Escila, com o Trickster. E assim, todo mundo ficou assim, mas tinha uma timidez ali, né, para interagir com ele. Então, elas colocavam, aí o pessoal escrevia, aí outro pessoal falava uma coisinha, aí posso falar de novo? Era de um jeito meio assim, sabe? Muito engraçado. Quarta-feira, a Alice estava comigo. Nós pegamos 6 turmas na sequência de alunos de 6º e 7º ano de um colégio bacana, grande em Santos, que se chama Liceu Santista. Se você visse, Ju, eu falei, nossa, eu quero fazer um curso intensivo com essas crianças, né? Porque o que eles fizeram, eles criaram gangue, olha, tá no site, né, do Trix, a gente já vai publicar algumas histórias. Assim, teve lago de maionese, gangue de sereia, espelhos do chapéu, sabe? Umas coisas assim que você fala, uau, eu precisava disso, sabe? Eu precisava disso. E ver, é uma liberdade, é uma farra, eles gargalhando, sabe? E colocando. E assim, a gente não precisava explicar, porque normalmente quando eu levo, né, o Trix num ambiente de adultos, eu tenho que ficar fazendo até as pessoas, né, pegar. E as pessoas ficam assim, mas você conta história, você não sei o quê. Você, né? Eles pensam, você já é meio doida de fábrica, não vale. Né? Mas assim, não é. Quando você vê a criança interagindo com esse material. Ainda comentei com a Alice, disse, olha, a gente vai fazer alguma coisa que as crianças vão ter que ser os guias, né? Porque esse olhar sem antes, esse lugar, né, que não tem medo de dizer não sei, vou inventar. Que é sempre inaugural. Sempre inaugural. É a saída do nosso lugar que não vê saída, sabe? E assim, é o lugar que é um ativismo de cidadania. Isso é político, né? Isso é ser propositivo na vida. Porque dizer que tá uma merda é fácil. Até os meus gatos aqui estão sabendo que tá uma merda. Não tem grandes novidades, né? Agora, o que a gente vai propor, né? Porque a imaginação, ela não tá só ligada a isso, a contar histórias, a literatura, a arte. Imaginação, né, é a base de todo conhecimento humano, né? Toda ciência tem imaginação, né? Tudo tem imaginação. As formas que a gente, né, cria de vida, de governo, de país, de mundo, tudo está calcado na imaginação. Então eu penso, sou meio, você está ficando messiânica, mas não é, gente. Se nós não estivermos conectados com essa fonte, vira o quê, né? É assim, vira o quê? O que está vendo aí, né? Então, assim, não, precisa ter muitos pontos de vista, né? E dessas
coisas descoladas, é tão bonito, é forte. Quando eles vêm, nossa, fica assim, ai, que alegria, que coisa boa, né? Porque o negócio pegava. E eles iam, não tinha limites. E muitas coisas que para um adulto você precisa explicar, né? Quando aparece aqui, tem, por exemplo, morte, né? Aparece aqui a morte. Eles usaram como verbo, ele morreu, né? E às vezes o adulto não faz isso, ele fica muito preso o que está escrito ali. Eles vão na imagem, eles trocam para a palavra. Então, assim, é um fluir. E outra coisa importante, né? Essa questão de ser multigeracional, de ser uma proposta para a família. Não ficar segmentando essa idade só com essa idade. Não, coloca todo mundo junto, porque a gente vai estar num lugar de troca muito legal, né? Muito... Enfim, uma provocação que vale a pena, sabe? Vale muito a pena. E eu acho que uma coisa que é muito legal nessa proposta do jogo, né? Que a gente falou sobre a imaginação disruptiva, essa força do vínculo, do ativismo no imaginário. Se a gente juntar tudo isso no primeiro nome do Trickster, que era enredo, né? O exercício que ele nos propõe é de enredar, né? É igual falar assim, qual que era o negócio da maionese que eles criaram? O Lago da Maionese. Então eu pego a concepção que eu tenho de lago, a minha concepção que eu tenho de maionese, e eu acho que nesse caso, acho que é o Rodari que faz, né? Da gramática da fantasia. Pego duas coisas totalmente assim, distintas, né? E aí eu conecto essas duas coisas, mas elas só vão fazer sentido quando eu, né, conecto esse fio para frente. E isso tudo tem a ver com as nossas conexões, com esse enredar, com essa costura, com a vida, com os nossos repertório. Nossos textos vida e nossos textos lido, né? Sim. Toda a nossa experiência, todo o nosso repertório, mas com o outro, porque por mais que eu possa jogar sozinho, a maioria das modalidades, elas convidam para que o outro venha junto. Então, essa questão da escutativa, eu tenho ali uma costura que eu vou fazendo, eu vou imaginando, né? Então, eu tenho esse elemento, esse nó que vai desencaixar nesse. Mas quando o outro interage e traz uma outra, eu preciso recalcular a rota. Então, quanto esse exercício, a todo momento, ele é uma colaboração, né? Que a gente está fazendo junto, mas, ao mesmo tempo, é um olhar para nós com generosidade. Porque você fala assim, deu erro. Porque eu queria que agora fosse para cá. Aí a pessoa foi e puxou para outro canto. Eu abro mão da minha ideia ou eu ressignifico isso para fazer uma coisa só? É um exercício. E é na hora, né? E assim, você quer que seja do seu jeito ou você quer que a coisa seja, né? Prossiga e que todo mundo vá junto. E tem várias coisas, sabe, Ju? Se você tem sensibilidade para olhar, a gente percebe muitas coisas. Principalmente nas crianças, porque elas se permitem, né? Elas se mostram muito. Então, tem uma modalidade que é o trickster mímica, né? Então, você pega a carta aqui, né? E tem que fazer uma mímica. No caso, eu peguei uma que você vai acertar, é muito fácil. Né? Então, aí eu vou fazer isso. Óculos. Óculos, Então, você acertou, é trickster óculos. Mas, vou contar uma situação que aconteceu e foi interessante porque... eu comparei com o que aconteceu com meus sobrinhos, né? Tiraram a carta pai. E aí, meu irmão é o pai, né? Super. Aí a minha sobrinha fazia assim, ó. Eles falaram pai, né? Pra mim, falaria mãe, né? Mas eles, pai. Num outro contexto, saiu a carta pai, o menino faz assim. Aí, né? Então, assim, você já. Então, revela tanto. Outra situação, um menino vivendo uma situação de separação dos pais, a avó no meio, tudo. Ele faz uma história em que sai a carta da velha, que é uma vovozinha. Que aí ela é a que protege, ele faz uma história toda e você vê, a criança coloca ali exatamente. Então, assim, né? É tanta coisa, sabe, Ju, que você pode perceber. Porque é um lugar livre de fabulação e a pessoa, ela coloca, né, quem ela é, as questões, o repertório, né, as histórias vividas, os valores, tudo ali. Então, é de uma riqueza, também aquele lugar que vai venerar a força do simples, né? A força do simples, a força
se jogar, de falar que não sei e de experimentar. É uma experiência, né, que você vive e que muda, né, nossa, aqui na minha casa a gente fez, eu não lembro se foi Dia das Mães, eu sei que veio meu irmão com meus sobrinhos, a gente fez aquele grupinho e vamos jogar o Trickster, jogamos. Aí quando acabou, meu sobrinho tem 13 anos, o Matheus. Aí a gente jogou, ele feliz, todo mundo jogando, daqui a pouco acabou. Aí ele falou assim, ó lá, ó, botou todo mundo pro celular, né? Foi só acabar o Trickster e voltaram pro celular. Eu falei assim, uau, né? Se fosse eu falando, ia ser a chata, mas uma criança falar, então acho isso tão legal, porque a gente tem que prestar atenção no outro, fica todo mundo junto, né? E tem várias modalidades, tem modalidade para cantar, que é uma que nós temos muito problema com ela, porque é bem desafiante para as pessoas, que é de fazer uma espécie de uma paródia. Você pega uma música, um ritmo de música que você gosta, aí você pega, por exemplo, 3 cartas Trix. Eu vou fazer aqui porque eu sou a que fica insistindo nesse negócio. Uma, ó, gigante, 2, novelo, 3, sereia. Então eu vou fazer no ritmo da... Sei lá, pede aí, para não falar que eu tô roubando. Pode ser cantiga de roda também, tá? Como que chama? A Casa, do Vinícius. Tá. Era um gigante muito bonito e ele era meio estressado. Ninguém podia olhar para ele, não, porque o gigante era bravão. E foi um dia que a sereia olhou para ele com um novelo. E o gigante, meio assustado, foi ali, todo enrolado. Mas a sereia era dedicada, cantou bastante e ele deu risada. Entendeu? Maravilhoso. Eu queria te fazer um convite indo nessa modalidade. Vamos lá. Tem uma diva aqui que estaria hoje conosco, mas a gente deu uma mudadinha na agenda e ela vai vir daqui uns 15 dias, que é a Flávia Reis, que foi premiada no livro Maremoto como um dos 30 melhores livros pela revista Crescer. E ela está aqui com a gente, ela estaria aqui hoje, mas aí o Trickster pôs uma peça e ela vai vir daqui uns dias. E eu queria que você tirasse uma carta oráculo para nossa querida Flávia. Flávia Reis. E uma carta oráculo para ela, para os próximos capítulos. Aí você me ajuda, né? Porque assim, a gente vai juntas. Vamos ver se a gente sente uma energia aqui da Flávia também, chegando. Uma energia cheia de lantejoula e dionísica. Nossa! Para ela veio floresta. Flávia, floresta. Flá, flor, flor, flá, flor, flá, floresta. Eu tenho essa... Para mim, né? A floresta traz sempre essa conexão, assim, de portal, né? De atravessar. Eu acho que ela tem uma coisa de iniciatória, né? Quando você passa pela floresta, você vai descobrir alguma coisa muito nova sobre você. Olha, meu próximo livro é na floresta. Ai! Viu? Aqui, lembra que você não estava no início, Flavinha, mas um segredo que a Fabi contou pra gente quando ela tirou o Trickster é que ela é bruxa, então ela já previu o seu próximo livro. É muito interessante a floresta para a Flávia. Então, com certeza ela vai passar muito tempo nessa floresta, né? Se ela vai fazer esse próximo livro na floresta. Mas para mim sempre tenho esse encantamento, né, com a floresta, porque a gente descobre coisas muito interessantes a nosso respeito na floresta. Para mim, floresta é um substantivo do verbo florestar, que nada mais é do que a junção de flor e estar. E não é porque a Flávia é uma pessoa que eu admiro muito, mas ela é um tipo de pessoa assim, né? De uma flor que está, né? E essas florzinhas, sabe? Não sei como que chama. Na minha terra, acho que chama Maria Safadinha. Não, Maria Sem Vergonha. Sem vergonha? Que dá em qualquer lugar, mas que é de uma que é fofinha.
Fofinha. Eu acho a Flávia disso, ela é de uma simplicidade total, né? Mas ela nasce ou aparece nos lugares assim mais corriqueiros, mas tem uma luz e um encanto, como você também tem. Eu tenho muita sorte que esse grupo de pesquisa só me ofertou conhecer pessoas maravilhosas, né? Então, Flávia, o oráculo da floresta do Trickster, para mim, é que o seu caminho com o próximo livro, Floresta, que terá como temática também floresta, vai ser um pouco dessa sua possibilidade de estar no mundo floreando e pimposeando aí. E ela com falou sua... que já está pronto, viu, Ju? Já Já está pronto. pronto! Tá pronto, Gente do céu! Mais bruxismo que... bruxismo ficou ótimo. A gente podia tentar uma história nós duas, hein? O que você acha? Com quantas cartas? Olha, você quer uma história? Eu faço um pouquinho, você faz... Hã? Com 3 que para cada? Anda... Você acha pouco? 3? Não, eu acho que a gente faz em 5 cartas, ou, entendeu? Uma história curtinha. Cada uma fala uma, ou fala e faz 5, depois a outra continua? Não, eu tiro uma, você fala, depois tá. 5 no total. Vamos lá? Então, nós vamos fazer uma narrativa. Você quer começar ou você quer terminar? Não, eu prefiro que você comece. Tá, então tá. Então eu vou tirar uma aqui. Não tô escolhendo aqui. Tá. Bom. Nossa história aconteceu há muito tempo, longe, muito longe daqui, numa ilha. A questão é que esta ilha não está em mapa nenhum. Então não dá para saber se fica no norte, no sul, qual continente. Uma ilha. Numa ilha perdida, uma ilha não está no mapa. Coisas muito curiosas começaram a acontecer. Nessa ilha desmapeada, que ninguém sabe aonde fica, começaram a nascer flores-livro. Isso mesmo. Era uma sementinha toda mirrada, que era uma narrativa, uma história, um caos, que de repente ia tomando corpo, ia floreando em verso, em prosa e verso, né, numa prosa poética. E o que era muito engraçado é que as pessoas nunca tinham visto esse tipo de flor. Elas se aproximavam, olhavam, até que um dia uma pessoa tocou. E não é que uma dessas pétalas virou como se fosse uma página? Gente, e nessa virada apareceu um sapo. E este sapo pulou da tal folha da flor-livro. E este sapo, além de ser um sapo que tinha assim um pulo fantástico, era um sapo sinistro. Ele tinha uma língua tão comprida que não era só uma língua de comer, de papar mosca. Era aquelas línguas fofoqueiras, tagarelas. E aí esse sapo tagarela começou a falar que aquelas flores esquisitas que viravam livro eram umas flores muito cheias de palavras. Ele achava que livro com muita palavra era ruim. E que aquilo ali não ia levar ninguém para lugar nenhum. E que aquela ilha devia ficar sem aquelas flores, porque as pessoas iam ficar meio esquisitas vendo aquelas palavras que não ia dar muito certo. E aí esse sapo fofoqueiro começou, né, a dar os seus pulos e começou a juntar uma turma lá meio esquisita. Tinha umas minhocas, tinha uns urubus. Aí ele começou a querer fazer campanha, né, para podarem aquelas flores, porque ele falou que aquelas flores ali
iam acabar com a ilha, sabe? Que era melhor tirar aquelas flores e fazer tudo virar um brejo, que brejo era melhor. E começou essa campanha aí para acabar com aquelas flores. Você acredita que o sapo conseguiu convencer algumas criaturas? Então, Então, esse sapo, ele foi o responsável pela taxação dos livros flores, né? Até então, os livros, eles não tinham, né, essa necessidade de você pagar um tributo sobre ele. Mas de tanto esse sapo falar saponeiras, né, tantas bobageiras, que chegou ao castelo. E aí, um rei boçal achou que aquilo era muito bom, que era necessário cortar todas as flores livros, porque as pessoas não leem, né? E quem lê mora no castelo, e no brejo, né? Ali não ia ter futuro, né? As pessoas iam ficar cantarolando, mas livro não ia ser uma boa, não. Mas com isso começou um movimento, né? Porque o sapo lá estava coachando, falando assim: vamos taxar os livros, vamos cortá-los. E o rei Paspalhão lá no castelo super apoiando. Mas não é que começou a surgir umas borboletas ali que já haviam passado por um processo de transmutação, que elas tinham vindo ali, né, vivenciado a flor, né, aquela coisa ali do campo, e tinham se libertado e já estavam voando mais alto e conseguindo enxergar a potência desses livros flor. Até que uma dessas borboletas disse o seguinte: o que será que ela disse? Ela disse: oh, não se preocupem, este sapo não passa de um boboca. E este rei é um reizico de meia pataca. Porque essas flores não crescem só na ilha, elas estão em todos os lugares, porque a força dessas flores mora dentro das pessoas. Então, sempre que tiver alguém, nem que seja uma pessoa, que comece a sussurrar novas ideias, não vai ter para ninguém, porque eles podem dar os seus pulos, dar os seus gritos, mas a força está na nossa reunião, porque juntos nós podemos tudo, juntos nós somos, gigantes. E assim, eles não desanimaram e tocaram essa história para frente e dizem que estão indo bem, viu, Ju? Não sei, assim, se eles estão sendo felizes o tempo todo, mas eles continuam inventando histórias. E quando a gente inventa histórias, sempre vai ter jeito de transformar, eu acredito. Coacharam, mas o livro floresce em qualquer canto onde ele se abre para uma nova história, não é verdade? Muito bem, opa, é isso aí. Muito bem. E essa foi a nossa micro-história, assim. Micro-história, totalmente improvisada. E vamos pensar assim, a gente vai meio que encaminhando para o fim e tal. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Vamos fazer uma interação com quem está aqui? Vamos ver quem está aqui. A Lili. E gostaria de participar. Beleza. A Gi, minha mãe, a Márcia, a Dani, o Joey, a Luana. Quem que está aqui que gostaria de participar de um momento improviso com o Trickster? A gente tira uma carta para a pessoa e ela fala, né? Tem, sabe? Tem várias formas, assim. A gente pode brincar de orar. A Dani fez faculdade comigo, letras lá no Noroeste Paulista. Mora em Portugal, mas agora ela está dos Estados Unidos numa dessas licenças como professora. Ela roda mais que o Trickster, né? Nossa. Essa roda. Essa roda. Ela tem rodinha nos pés. Essa é uma das pessoas das nossas. Vamos ver o que você... Vamos tirar para ela uma carta para a Dani, que roda o mundo
e agora está lá em Portugal, mas acho que está Tá na tá nos conexão dos Unidos. Estados Unidos. Para ela, um Hum, brinco. um brinco. E o que o Trickster traz para ela com esse brinco? Pois é, eu penso que uma pessoa, quando tira um brinco, é uma energia de uma pessoa assim muito lapidada, muito trabalhada no detalhe, no talento, aquele brilho, aquela singularidade. Esta não é uma mulher, esta é uma joia, né? A Dani, podemos dizer assim, que ela é aquele brilho singular. Ela ama brincos, olha lá, tá vendo? Ela ama brincos, ela sabe que um brinco, né, é assim o requinte, né? É o lugar assim do detalhezinho. Eu lembro até que antigamente a gente falava quando alguma coisa era, não era assim, ai, aquilo é, ó, não era da pontinha da orelha, assim, ó. Um Então, brinco. essa E energia que é a super Dani, né? primorosa. Ela é primorosa, é? Super, super caprichosa. Ai, tô É. mandando convite para ela participar aqui com a gente no Olha, não improviso. consegui aceitar. Como não consegui Ó, vou tentar de aceitar? novo, Dani, ver se dá certo aí, ó. Enviar, aceitar. Vamos ver se ela aparece. Tã, 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 tã. Vamos ver. Na torcida. Faz muito tempo que eu não a vejo. Ai, por favor. Esse é um brinco de pessoa. Nós também estamos no Ah, estou no celular. telemóvel. É. Ah, que pena, Dani. Ah, aqui tá Mas aparecendo. espero que tenha feito sentido para a pessoa que ela é, né? Não, faz todo sentido. É um brinco de pessoa. É uma das pessoas mais caprichosas que eu conheço. Ah, ela mandou um pedido. Vamos ver. Isso. Agora vai dar certo. Tchau, 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 tchau. Vamos ver esse brinco de mulher. Eu aceitei aqui, Dani. Vamos ver. Aê! Ai, que bom! Isso que é Consegui! triste. Olá, tudo bom? Conseguiu! Que bom! Que maravilha. E Ai, aí, tô como você aqui me tá? deliciando com vocês. Amei essa brincadeira. Essa brincadeira, assim, muito boa. Já tô aqui mil ideias para chamar a Juliana depois à parte e falar: eu quero ter aqui nos Estados Unidos comigo. Como é que eu posso colocar na minha sala de aula? Ah, Isso. não, a Fabi manda para você aí. Pode É, ficar e aí sossegado. é bom que ela está perguntando, né, para dizer para vocês que tem o site do Trickster, que é bacana e dá para usar. Tem 5 cartas que aparecem lá, dá para fazer uma interação com as crianças, né, ou com os adultos ou com os jovens com relação àquilo. As cartas que aparecem lá, 5 cartas, a gente já consegue criar pelo menos Exato. algumas situações. E assim, importante trazer, né, essa possibilidade de interação nova, inusitada, coisas que a gente conhece e não sabe que conhece, não sabe que sabe, né? Mas que a gente faz com ela agora, Ju. Não, antes disso, eu queria que você desse uma dica para a Dani. A Hum, Dani dá aula de português nos Estados Unidos para crianças que têm o português como língua de herança. exato. É. O que você poderia sugerir de uma traquinagem com essas cartas que ela poderia fazer? E aí, quem sabe, a gente até testa agora. Então, a gente testa agora. Tem uma forma de jogar que ela é bacana porque a gente brinca com a memória e também vai olhando as cartas, né? E vocabulário também depois você pode colocar com substantivo, com adjetivo, com outras coisas assim. Mas a gente faz assim, na mala do Trickster, eu chamo essa modalidade. Porque o Trickster, assim como você, Dani, ele roda o mundo, né? Ele tá sempre assim. Ai, Ele adora. Tem as rodinhas, as asinhas no pé. E aí a gente fala, na mala do Trickster tem, e aí eu vou tirar a primeira carta na mala do Trickster, tem uma velha. Aí, agora a Ju, né? Aí ela vai falar, na mala do Trickster tem uma velha e tá. Tá. Na Na mala malha do Trickster tem uma velha e um e um espelho. espelho. E agora você vai falar, né? Na mala do Trix tem uma velha e um espelho E e um anel. um anel. Na mala do Trickster tem uma velha, um espelho, um anel e um pente. A Dani. Na mala do Trix tem
uma velha, um espelho, um anel e um pente. E agora? Um vilarejo. Certo? Vilarejo. Estraguei a brincadeira agora. Eu também, já tô ficando Vamos ruim. lá. Na mala do Trickster tem uma velha, um anel, um pente. Tinha outra coisa antes do pente, o vilarejo. Tinha aí. Não, espelho. O vilarejo. E aí a gente dá um castigo, não? Não dá um castigo. Aí a gente volta, né? Depois, aí para. E aí você pode também falar para eles, olha, você pega a carta, né? E coloca uma qualidade, um adjetivo. Então, tinha um anão sabido. Aí tinha um anão sabido. Aí o outro vai, tinha um anão sabido e uma faca pontuda. Sabido e uma faca pontuda. E aí você vai acrescentando, né? Um gato e um gato bigodudo. Então, a gente faz essa modalidade e é bem gostoso, também contar, né? a história, inventar uma história na hora com esses substantivos, conforme, ou adjetivos que vão aparecendo no momento. Criar uma história também. A gente pode fazer agora aqui, nós três. Então, você começa. Vamos chamar mais alguém? Vamos lá. Paranauê? Vamos lá. Vamos colocar 4 pessoas. Loli, vamos brincar? Vamos ver se a Maria Laura tá aqui ainda. Vamos brincar um pouquinho de inventar história? Vamos ver se ela tá aqui. Maria Laura passou por aqui agora mesmo. Senão eu vou chamar outra pessoa para brincar. Vamos ver. Loli não respondeu. Márcia fez um curso comigo. Vamos brincar? Responde aí se tiver afim. Loli tá aqui. Vamos brincar, Loli? Brincar de inventar uma história agora? Vamos ver. Isso, vou chamá-la. Depois a Márcia, se quiser, também entra aqui. Vamos fazer nós 4. Vamos lá. Já aceitei a Maria Laura, vamos ver se ela entra. Oi, gente! Que legal! Vamos lá. Todo mundo vê a mesma sequência, assim? Vê, né? Eu vejo Fabi em cima, embaixo a Dani e por último a Maria Laura. Vocês veem assim também? Não. Vamos pensar em ordem de entrada. Eu, Fabi, Isso. Tá bom. Dani e... Tá bom. Então, vamos lá. Ju começa. Caverna. O que é? Caverna. Uma caverna? Essa história aconteceu há Essa caverna Voltou. Volta tudo do começo, porque travou tudo. Ju, o sinal da caverna estava péssimo. A gente não ouviu nada, só alguma coisa de duendes, e aí não viu mais nada. Não, agora a gente não está te ouvindo. E antes a gente estava te ouvindo, mas tinha travado. Ah, meu Deus! Problemas técnicos na caverna sempre acontecem. Bora lá! Então, essa caverna era uma caverna bem interessante, né, Ju? O problema era a falta de Wi-Fi. Então, era um sentimento de isolamento ficar naquela caverna. Uma caverna ali, tão isolada.
foi então que naquela situação precária da caverna, a Ju, a nossa amiga Juliana, que gostava tanto de falar e se comunicar, teve uma ideia. E a ideia que ela teve foi de cavar um buraco muito fundo, para que ela escapasse daquela caverna escura pelo lado mais misterioso ainda. Então, a Ju, que gostava muito das histórias da Alice, achou que era hora de escapar pelo buraco. E aí ela foi pelo buraco, caindo assim, em câmera lenta. E ela gritava, mas ninguém ouvia. Mas ela gritava. E de repente, Dani, o pai. O pai dela surgiu para poder ajudá-la. Foi quando o buraco começou a ficar muito fundo, ela começou a ficar um bocadinho desesperada e começou a gritar pelo pai, 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 ajuda-me. E então o pai conseguiu, mesmo de longe, naquela intuição, sentindo que ela precisava de ajuda, foi até a caverna, achou o buraco e meteu-se lá no buraco para encontrá-la e ajudá-la. E os dois juntos começaram a cavar, 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 cavar cada vez mais longe para eles poderem sair. E quando saíram, deram de cara com um mago. Um mago? É a Loli que continua ou continua? É a Loli, a Loli. Ao saírem do buraco cavado muito, muito fundo, eles encontraram um mago e pediram que o mago realizasse apenas um desejo. Qual será? Que reinstalassem na caverna o Wi-Fi perdido. Para que ela pudesse Ju, voltar ela não- a se comunicar com a gente, né? Ela não tá nem ouvindo a gente. Ela falou ali, ó. É, pois é. Ô, tadinha. Ah, e parece que aquele mago entendia mesmo das coisas, porque acho que até o celular ele vai trocar para ela, né? Para que ela consiga voltar à comunicação, à conexão com o mundo, né? Porque ficar numa caverna não é fácil, mas sem Wi-Fi, a gente já está um tempo na nossa caverninha aqui, mas com Wi-Fi é mais fácil a vida, né? Sem Wi-Fi não é possível. Vamos lá. Conseguiu, Ju? Conseguiu? Morreu. Joy, dá jeito nisso, Joy. Olha lá. A imagem tá ótima, né? Tá, não, a imagem tá, só falta o som. É. Nada? Ai, que triste. Começa de novo. É. Eu vou fazer o quê? Não, eu tô lendo, fazendo leitura labial agora. Eu vou fazer o seguinte. Ela vai entrar de novo, ela vai sair e entrar de novo. Tá bom. Fecha tudo e entra de novo. Fecha tudo. Mas acho que a live cai, não? Eu acho que cai. Cai, mas começa de novo daí, né? É. Ah. Ela continua falando, ela acha que a gente tá atendendo. É. A gente tanto falou do Trickster que deu Trickster aqui. Tenta sair. É verdade. Ah, então, eu vou tentar sair. Vamos ver, peraí. E nós também? Quer que nós saímos?
Vamos ver. Nós vamos sair também, então. Aí, como é que eu saio?